aqui com Sawane Bispo, CEO e fundadora da Identity Africa, primeira agência de experiências educativas e corporativas da cultura africana. Sawane também é palestrante, mentora, facilitadora e coordenadora em projetos corporativos em diferentes países. Bem-vinda, Sawane, muito obrigada pela sua participação. Se apresenta aqui pra gente. Obrigada pelo convite, Yasmine. Bom, levando em consideração o que você falou, eu apenas acrescentaria que eu sou de origem baiana, natural de Salvador, e que desbravei o mundo, me tornando assim uma amante da diversidade global, focando em países do continente africano justamente para sair dessa rota comum, mas com a intenção de potencializar as culturas do continente africano, mostrar que a África também é polo de educação, inovação, história e tem muito conhecimento para compartilhar. Primeiro, você teve a Go Diaspora, que agora é uma agência de intercâmbios especializada em destinos da diáspora africana. Para investir na Identity Africa, você ganhou um aporte do programa Shark Tank Brasil. Conta pra gente como foi essa experiência. Primeiro veio a experiência do quadro de pandemia, que me exigiu a inovação. Então, sair dessa questão do turismo presencial, das experiências onde as pessoas saíam dos seus países rumo à África, para possibilitar a experiência virtual. Ou seja, eu saí do analógico para o tecnológico. Saí daquele quadro comum de uma agência de viagens tradicional e resolvi introduzir a África na casa das pessoas. Com o caso de George Floyd e a temática racial vindo se aflorando globalmente, eu tirei da gaveta também um projeto que visava justamente sensibilizar as lideranças em relação à inclusão racial nos espaços corporativos. Eu juntei os dois, um projeto de gaveta e a necessidade de adaptação tecnológica, e trouxe aí a realidade virtual através de óculos para que essas lideranças possam viajar para a África sem sair de casa, conhecendo um pouco mais da história, vendo um pouco mais da sua população e do que essa população é capaz de fazer, e assim sensibilizando mais em relação à população negra como um todo, permitindo que as portas desses espaços corporativos se abram para o novo, que na verdade é o antigo. O que você está trazendo para a gente, acho que, primeiro, mostra para a gente a importância da nossa adaptabilidade, né? No momento que a gente viveu a pandemia, como trouxe de fato essa mudança tecnológica, essa revolução tecnológica para a nossa vida. E, em segundo lugar, é trazer de fato as nossas raízes, como você falou, e que poucas pessoas ainda conhecem, têm acesso, veem nos livros de história, né, na nossa educação. Isso precisa de muito ser fomentado e, de fato, a realidade virtual é uma grande ferramenta para isso acontecer. Eu sou assim, eu tenho um grande interesse por realidade virtual, então eu quero te fazer várias perguntas sobre isso, mas primeiro eu queria entender como que surgiu esse seu interesse por Big Data, inteligência analítica, após estudar estatística, e como isso contribuiu para o seu trabalho atual? Eu entrei na faculdade de estatística em 2003. Né? Comecei a cursar de fato em 2004, então eu estava muito desatualizada, levando em consideração todo o período de curso e a minha atuação no mercado. Quando eu ingressei na B3, a Bolsa de Valores, eu percebi a necessidade de me adaptar àquilo que eu estava atuando, exercendo de fato, ao que eu já havia estudado. Então, busquei algo um pouco mais moderno. A estatística em si é um curso muito denso, né? Bem pesado. Mas o Big Data, ele permitiu justamente isso que eu mencionei até no meu próprio negócio, essa questão da adaptação tecnológica. Então, passei a olhar a tecnologia por trás dela, não a tecnologia já pronta, da qual eu fazia uso, mas entendendo de que maneira que eu poderia extrair e inserir dados e de que maneira tudo era construído. Então, eu pude associar a estatística, de fato, que apesar de não estar mais atuando, não deixa de fazer parte da minha vida. Eu preciso de dados para tudo, tudo eu faço com base em estatísticas. Há uma tecnologia que jamais vai deixar de fazer parte das nossas vidas. Foi muito bom, eu gosto muito dessa análise para tudo.
Então, numa conversa, eu costumo perguntar, baseado em que você está falando isso? E não é a prepotência de querer afrontar, é de querer saber de onde é que veio essa sua fala, né? De qual foi a sua fonte. Até no meu negócio. A África ela não veio só pelo feeling, por exemplo. A África veio com base em estudos. Por que os brasileiros viajam? O que eles estão buscando? Vamos olhar os rankings. O que os países africanos estão oferecendo de acordo com o que os brasileiros estão buscando? Faz sentido isso aqui? Alguns países africanos se destacam, então a estatística ela já faz parte. Essa inteligência analítica ela também já estava inserida em mim. Eu só fiz buscar a qualificação daquilo que eu já vinha praticando. Perfeito. E eu queria entender, Sawane, como que, quando você fala que você leva a África para dentro das empresas, para o mundo corporativo, né? O que que acontece? Conta para a gente um pouco dessa experiência de quando uma empresa passa por essa experiência de realidade virtual, o que que acontece? Qual é a experiência? Me conta aqui um pouco. Primeiro vem o choque. É um choque, porque a África que eu trago através da realidade virtual é uma África que ensina. Não é a África carente que está ali precisando de ajuda, tampouco a África animalesca, a África selvagem. É uma África de pessoas que fazem história. Eu trago a história através de imersões em museus, mas eu também conto essa história na atualidade. Eu trago uma África contemporânea. E nessa atualidade, eu mostro pessoas que estão fazendo acontecer, apesar de todo o contexto histórico, que em alguns países, como por exemplo na África do Sul, esse contexto é muito semelhante ao Brasil. Né? Na África do Sul houve o apartheid, e no Brasil houve o processo de colonização e escravização de pessoas negras. Então, criando esse paralelo, quando a gente sai das nossas vestes, fica mais fácil de compreender. E é isso que eu faço. A gente faz a imersão por territórios periféricos e ver coisas que. Mas tem isso em uma periferia? Como assim? Um dos 30 melhores restaurantes do mundo está numa favela da África do Sul. Eu já fui tanto para lá para fazer um safari e eu nunca vi isso. A gente começa a romper estereótipos e mostra a capacidade que essa população tem de se reinventar e de escrever outras histórias. Como consequência desse tipo de experiência, posso trazer aqui um exemplo de uma empresa, uma das maiores de energia do mundo, que após uma experiência dessa, implantou um comitê de diversidade na instituição, que sequer tinha. Então, a gente percebe que o processo de sensibilização tem que vir de cima para baixo. Embaixo, as pessoas estão tentando abrir as portas, e quem está em cima pode abrir essas portas, pode assinar os papéis de tomada de decisão. É o que a gente faz. A gente não ensina, não aponta dedo, não traz conta. O processo é apenas contar uma história real e mostrar de uma maneira leve, sem deixar de ser impactante. E os resultados eles já estão acontecendo. Grandes corporações agora estão estendendo aos seus colaboradores experiências como essa, para que siga no efeito multiplicador. A gente vai devagar, mas alcança. Você já passou por mais de 30 países, morou e trabalhou em multinacionais nos Estados Unidos, na Índia, na Rússia, em projetos ligados à realidade dos negros dentro e fora da África. Tem algum episódio que te marcou nessas vivências que você pode contar aqui pra gente? Eu posso te dizer uma sequência de episódios. Então, eu vou fazer uma cronologia aqui breve, mas para poder explanar até por que eu faço o que eu faço hoje. A minha primeira experiência internacional foi nos Estados Unidos. Eu optei por Louisiana, justamente pela cultura existente lá, uma cultura negra forte, e isso em 2007. Fui para um programa de trabalho durante as férias da faculdade. Tinha outros trainees lá, 6 de Gana. E uma trainee de Gana um dia virou para mim e falou: eu sou como uma princesa no meu país, você não é no seu? E eu fiquei pensando assim, como assim? Não consegui nem fazer essa associação daquela princesa em Gana. Gente, não. 3 anos depois, eu tive uma outra experiência nos Estados Unidos, dessa vez em Washington, D.C. E eu fui trainee na Africare, que é a maior ONG norte-americana de fomento e desenvolvimento de países africanos.
De segunda a quinta, Yasmin, traje extremamente formal. Então, a gente seguia um padrão, posso dizer até eurocêntrico, todo mundo trabalhando normal. Na primeira sexta-feira, Casual Day, todo mundo à vontade, um festival de trajes africanos. E eu entendi que eu trabalhava com todo o continente africano e não havia percebido no dia a dia por conta dos trajes. Ali, para mim, foi um outro choque, porque era um espaço corporativo onde a maioria era negra, coisa que eu nunca tinha visto aqui no Brasil. Eu lembro até de ter comunicado com minha mãe. Minha mãe aqui é a recepcionista que é branca. E não tem mais nenhuma outra pessoa. Eu até achava, meu Deus do céu, que coisa louca. Né? Uma instituição tão renomada quanto a Africare, com todo aquele porte. Por que a gente não tem um negócio desse no Brasil? Por que a gente não consegue ver coisas como essa? Eu trabalhava justamente com os países africanos de língua portuguesa, num processo de pesquisa e análise dos projetos implantados nesses países. É interessante, né? A África, uma potência, aquelas pessoas todas, sabe, imponentes, competentes. E, nossa, que coisa é essa? Aí o tempo passa e eu tenho uma experiência em Moscou. Fui para Moscou e as pessoas não sentavam do meu lado no metrô e gargalhavam, mas não era uma risada discreta. Era aquela gargalhada mesmo. De mim nas ruas. Eu passava pelas ruas e assim, chegava a ser cansativo, porque eu já sabia que as pessoas iam rir, e eu fui seguida 3 vezes, e foi na luz do dia. Nossa, que absurdo. E olha que eu sou uma pessoa do mundo. Então, assim, eu não fui com nenhum bloqueio. Né? Eu fui aberta, eu queria viver a experiência. Ah, tudo bem, mas não foi a coisa mais inteligente que eu fiz, na verdade. Você Hoje eu acha não que teria ido. foi o país mais racista, assim, que você esteve, Saone? Definitivamente. Eu não consigo nem entender como houve uma Copa do Mundo naquele lugar, porque nossa, gente, Complicadíssimo. nossa, não, foi muito difícil e eu reforço, né? Era uma questão muito das pessoas daquele território, porque eu já trabalhava com viagens, a minha cabeça era super aberta e eu sempre tive muito orgulho da minha negritude, nunca enxerguei isso como um problema. Mas na Rússia, eu entendo agora porque que as pessoas falam que a coisa tá russa, porque se misericórdia, foi bem difícil. Mas eu fiquei os meus 2 meses de contrato, eu fui lá e fiz o que eu tinha que fazer. Isso foi em 2012. 3 anos depois, eu fui convidada a participar de uma das maiores feiras de turismo do continente africano. Eu já tinha minha própria empresa de intercâmbio, mas era uma empresa de intercâmbio tradicional. Eu trabalhava com a América do Norte, Europa e Oceania. E resolvi implantar África também. Com base no projeto que eu desenhei, fui convidada a participar dessa feira. A pessoa que tinha tido uma vivência, né, de Rússia anteriormente, chega na África e ouve as pessoas falando em Zulu com ela, porque as pessoas achavam que eu era de lá. A África do Sul tem 11 idiomas oficiais. E esses idiomas, eles representam os grupos étnicos. Então, eles não só me enxergavam como sul-africana, como sabiam a qual grupo étnico eu pertencia. Essa sensação de pertencimento me fez perceber que era importante considerar o continente africano, sim, para além de contato com animais ou pessoas em situação de vulnerabilidade. Porque pessoas como eu também viajam. E também merecem ter essa sensação de não se sentirem turistas, como eu sou em qualquer lugar que eu vou, até mesmo dentro do Brasil. Então, eu só queria ser uma pessoa. E foi esse tipo de reflexão que me fez perceber o quanto a gente vive num processo, numa sociedade racista global. Porque, assim, da mesma forma que eu me senti insegura na Rússia, pelo menos eu não sou de lá, eu estaria lá só por 2 meses, mas no Brasil eu nasci e é minha vida toda. Eu não preciso nem viajar para passar por situações como as que eu passei na Rússia.
Eu acho que essa cronologia me faz perceber que existe uma potencialidade, então desde o início eu estava sendo provocada em relação a essa potencialidade de África, eu sou uma princesa, eu sou como uma princesa na África, você não é? Pessoas africanas trabalhando ali em função do continente, e como eu fui hostilizada em alguns países, mais fortemente em Moscou, e como eu fui bem recebida uma vez pisando no continente africano. Então, uma série de situações de surpresa positiva, que não deveria ser, né? Não deveria ser algo mais comum, e de desconforto que me fazem perceber que definitivamente não tem como seguir um outro caminho hoje. Eu não penso em trabalhar com outros destinos que não sejam do continente africano e até a sua própria diáspora, justamente porque a gente precisa ter essa sensação de ser apenas uma pessoa e acolhida numa sociedade. Não, isso é muito forte, né? A necessidade do ser humano de pertencer não é algo superficial, né? É algo tão intrínseco a gente nasceu para viver em grupos e pertencer e ser aceito, né? Essa necessidade de pertencimento mesmo. E que é justamente o que, quando a gente olha para uma sociedade mais justa, né, mais igualitária, equitativa e tudo, a gente precisa olhar para todos os grupos para que todos se sintam parte da sociedade e não se sinta fora. Eu acho que quando você traz essa sua nova empresa, né, e traz essa visão das nossas raízes, de olhar a África com um novo olhar, é também entender de onde o Brasil veio, grande parte, né? Como que a gente chegou aqui. Então é um processo de recuperação da nossa história, de reconhecimento do nosso povo também. Então eu acho que isso é muito forte, né? Agora eu queria que você falasse um pouco também da sua experiência na Secretaria de Segurança Pública de Salvador. Como que trabalhar no dia a dia com questões de violência e racismo estrutural te afetaram e mudaram a sua visão do mundo? Há quem utilize os números apenas para contar histórias. Há quem utilize os números para mudar a história. O meu maior incômodo na Secretaria de Segurança Pública foi justamente utilizar os números apenas para contar uma história não tão positiva, uma história com elevado índice de homicídios, né, um índice semanal de homicídios em Salvador e região metropolitana consideravelmente alto, e que quando a gente faz recortes referentes a gênero, etnia, faixa etária, o bairro, eu percebia o quanto estava chegando perto de mim aquilo ali. Podia ser qualquer primo meu, levando em consideração que a grande maioria dos homicídios acontecia com homens. Né? Quando a gente tratava de mulheres assassinadas, infelizmente, eram por casos de feminicídio. Existia um trabalho muito bom da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Isso era inquestionável. Inclusive, a DEAN em Salvador, a DEAN de Brotas, que é um dos maiores bairros da cidade, tem um trabalho muito próximo à comunidade, e essa comunidade tem um dos menores índices de violência doméstica. Quando a gente parte para o recorte racial, não existiam essas iniciativas nas delegacias dos bairros com elevados índices de homicídio. Então a gente percebia que era uma contação de história, mas eu não utilizar aqueles dados para vamos mudar. Isso, eu posso dizer que, de certa forma, me adoeceu, porque era muito difícil ficar à frente contando corpos e esses corpos semelhantes ao meu, né? Esses corpos semelhantes ao meu. Então eu decidi sair, porque eu queria mudar a história. Eu queria usar aqueles dados para a gente reverter o quadro. Quais são os bairros, então, que estão tendo um alto índice de homicídios? O que a gente pode fazer? De que maneira que a gente pode trabalhar com medidas socioeducativas naquela população, naquela comunidade, se aproximar, dialogar, ensinar para a gente reduzir isso? Não tinha. Então, era só contar defunto? Minha gente, não. Isso não é interessante. No meu trabalho não era isso, eu não estudei estatística para isso. Até porque eu não era só o robô que estudou estatística, eu era uma pessoa que estudou estatística, mas que em casa tinha um letramento racial desde pequena. Então eu tinha plena consciência de que aquilo ali não estava correto. Não podia ser só um número. Mas é a questão de a quem isso incomoda.
aqueles números estavam me incomodando, mas não a outras pessoas, porque era o comum. E se a gente observar a nossa trajetória aqui enquanto sociedade brasileira, os corpos negros, eles sempre foram os marginalizados, sempre foram os assassinados. Então vai mudar essa história agora para quê? Não faz muito sentido. Foi aí que eu preferi, então, pedir exoneração e ainda assim, apegada à área de estatística, fui trabalhar em uma multinacional de pesquisa de mercado na Índia, mas com o coração partido, porque desistir por não poder fazer mudança é muito doloroso quando se quer. Eu Muito. queria fazer. Não, e agora você está fazendo essa mudança justamente trazendo essa nova tecnologia, usando a tecnologia a seu favor, mudando a visão das pessoas sobre a sua história. Quando a gente fala de pertencimento, né, quando você trouxe, enfim, falando sobre a sua experiência de pertencimento na África, eu imagino como isso também como que a gente pode hoje trazer essa experiência de pertencimento para jovens aqui no Brasil também, que talvez nunca se sentiram pertencendo a um espaço. Queria entender se você tem algum projeto que visa isso também, como que você acha que a gente, como sociedade, pode trazer essa experiência para jovens também. O processo de desenvolvimento é uma coisa muito interessante e necessária, né, Yasmin? Porque antes eu queria brigar mesmo e hoje eu apenas me comunico devidamente com a pessoa correta. Então, a minha inteligência analítica foi para além das estatísticas e também veio para o lado emocional. Já que eu me sentia abalada com isso, eu precisava entender que eu tinha que canalizar para alguma outra questão. E a questão de trazer possíveis soluções. Particularmente, quando eu comecei a empresa, eu achava que apenas oferecer o continente africano como destino, as pessoas negras se identificassem e elas viajassem, era suficiente. Depois eu entendi que não, que a sociedade tinha um compromisso também e tinha que assumir isso. Então, passei a fechar com as empresas para que as empresas conscientizassem suas lideranças e mobilizassem os seus demais colaboradores para terem experiências como essa. Recentemente, eu lancei um programa de bolsas para selecionar 5 pessoas negras com idade de 18 a 30 anos para uma imersão na África do Sul com duração de 1 mês, com curso de inglês e atuação em gestão de projeto local. E fiquei muito surpresa quando vi que recebi mais de 8.000 inscrições, com excelentes perfis, um recorte assim, falo, minha gente, mas como é que as empresas falam que não tem gente negra capacitada? Estou recebendo aqui, o que eu estou recebendo é uma coisa incrível, dá vontade de sair pegando todo mundo. Então, hoje, através do programa de bolsas, a gente possibilita, a intenção é transformar isso em uma plataforma onde a gente traga essas pessoas com diversas competências e habilidades exigidas pelo mercado de trabalho, que precisam apenas de uma lapidação, e que a experiência internacional vai ser um plus, para além da questão idiomática, mas pelo desenvolvimento mesmo de soft skills também, e apoiem. As empresas investem para que essas pessoas façam seus intercâmbios e possam voltar sendo inseridas no mercado de trabalho. Esse é o compromisso que eu pude assumir juntamente com diversas organizações com as quais eu tenho contato. Mas eu acredito, de uma maneira muito, muito leve, que o primeiro passo mesmo é essa disponibilidade para aprender. A gente cresce ouvindo uma história e é natural que a gente acredite nela. Não, de repente quebrar isso e mudar, mas não era assim? Não, peraí. Tem alguma coisa errada? Então, assim, só ouvir. Claro que tem pessoas que têm diferentes formas de falar. Então, sempre vai existir um match, vai existir uma forma que você goste de ouvir. Eu acho que as empresas, elas começaram assumindo o compromisso da diversidade, e eu trago a inclusão racial de uma maneira muito forte, porque essa diversidade, quando a gente olha para os diferentes pilares, vamos olhar aqui para o pilar de gênero, principalmente, esse gênero, esses corpos têm cor, e a gente não pode deixar de fazer esse recorte. Porque a gente pode, de repente, estar trabalhando com a diversidade de gênero, incluindo mulheres, e essas mulheres não se parecem comigo em momento algum. Então, é importante que a gente, no processo da abordagem da diversidade, a gente leve em consideração
as cores desses corpos, referentes a gênero, às pessoas LGBTQIA+, PCD, 50+, porque ainda assim a gente pode ter uma diversidade branca. E é importante que a gente não desconsidere essa proporcionalidade da população brasileira, que é composta em 56% por pessoas negras. A gente não está tirando pessoas negras da África e trazendo para cá. Essas pessoas já nasceram aqui. Então, a gente aprender sobre a história dessas pessoas e a gente desmistificar, sim, essas pessoas, é o primeiro passo. Não dá mais para a gente se apegar, não. Ai, mas ainda com essa história porque o racismo ele não acaba com o tempo, ele acaba com mudança de comportamento. E se a gente nega alguma coisa, a gente não vai mudar. O racismo é algo totalmente estrutural, cultural e que precisa ser falado quantas vezes for necessário. Né? Quantas vezes a gente ainda achar, quantas vezes a nossa população negra ainda achar, e nós também percebermos como pessoas brancas, aliadas e tudo, que podemos ainda fazer algo para essa diferença, essa separação não existe mais. Né? Então, eu acho muito importante ter ações afirmativas nas empresas, né? Ter ali sim pensamentos e ter consultores e ter outras empresas que tragam ali uma visão de mundo diferente do que é o tradicional, vamos dizer, dentro das empresas. Enquanto a gente não tem uma diversidade inclusiva, que é pelo menos 30% da empresa incluir pessoas diferentes, para aquela pessoa se sentir pertencendo àquele ambiente, porque uma coisa é você colocar uma pessoa ali e não ter ali uma diversidade inclusiva, aquela pessoa não sente parte do espaço, ela não sente que tem não se sente confortável para falar sobre certos assuntos, não se sente confortável muitas vezes de se posicionar, né? Então, para de fato existir ali um ambiente que tem uma diversidade de fato, é preciso olhar para todas essas interseccionalidades que você pontuou aqui. Né? E eu acho que quando a gente coloca e vivencia a África, como é a proposta que você traz, e que eu tô doida para fazer essa experiência, Sawane, a gente vai ter que fazer de algum jeito. Mas assim, de fato vivencia essa África que você está mostrando, que é uma África potente, né? Eu acho isso muito transformador. Porque eu acho que o grande pilar para as pessoas poderem chegar a ser o seu maior potencial é, de fato, se sentir pertencendo aos espaços, se sentir vistas, se sentirem parte do todo, e não como um grupo separado ou um grupo que, enfim, um grupo que não faz parte, né? Então, assim, a gente trazer essa visão de que, de novo, a gente vai falar de novo, e a gente vai falar de novo, a gente vai falar de novo, até que isso de fato seja realidade. Concordo plenamente com você, Yasmin. E é justamente esse tipo de consciência que é importante que as pessoas tenham. Uma coisa que eu não gostaria de deixar de mencionar aqui é o fato de que nós não somos únicos. Eu, além de empreendedora, também sou uma pessoa que atua no corporativo. Recentemente, eu passei a ingressar ao time de produtos da Google. E isso é muito marcante para mim. Aos meus 35 anos, está entrando em uma das maiores empresas do mundo. Eu fiquei titubeante no processo de decisão. Se vou ou não vou. E eu pensei, poxa, se eu tivesse uma oportunidade dessa 10 anos atrás, eu não teria pensado duas vezes. Agora eu tenho que ver se está alinhado ao que eu quero de fato. E eu cheguei à conclusão que está, porque não adianta eu falar tanto sobre o processo de inclusão racial nos espaços corporativos, e quando eu tenho a oportunidade, depois de um longo processo seletivo, e perceber que eu estou sendo inserida de fato em uma área que tem muito a ver comigo, eu dizer não. Seria até contraditório. Eu acredito que é fundamental que a gente tenha a oportunidade de exercer a nossa competência do jeitinho que a gente sabe fazer nesses espaços. E eu percebi por quanto tempo esse talento, essas competências, essas habilidades e esse leque vasto de aprendizado que eu tenho para desenvolver, ele foi subutilizado. Tudo isso foi subutilizado. Quando eu olho pessoas com 20 anos começando suas carreiras no corporativo, eu penso, meu Deus, vai lá. É isso que tem que acontecer. A gente tem que ter o direito de escolha.
Mas as empresas, elas precisam enxergar a gente. E é muito bom perceber que essa posição ela está sendo ocupada, como eu disse, depois de ter passado por um longo processo seletivo. E é só isso que a gente precisa. A gente só precisa saber que existe o processo seletivo e que a gente atende os requisitos. Requisitos esses que sejam, pelo amor de Deus, humanamente alcançáveis e que não sejam pertencentes apenas a um único grupo. Logo, o que eu digo aqui é a questão da boa vontade mesmo de se observar quem é que você quer nesse espaço. Quando você decide que a pessoa tem que ter estudado em Harvard, você tá fazendo um recorte muito específico, bem específico também em relação a esse corpo que estudou em Harvard. Você sabe exatamente o que você está querendo. Mas o que você quer? É onde uma pessoa estudou ou as habilidades que a pessoa tem? Porque isso pode ser conquistado até fora do mercado de trabalho. Na resiliência do dia a dia que a gente tem que ter para não explodir porque está sendo seguido no mercado, porque é parado aleatoriamente em uma blitz, ou porque a gente não pode nem abrir a bolsa dentro de uma loja, senão vão pensar que a gente está roubando. A gente tem inteligência emocional em vários sentidos, e isso é desconsiderado. Então, habilidades, competências para o mercado de trabalho, elas não são adquiridas só no mercado de trabalho. Você não precisa ter trabalhado para poder ter aquilo que o mercado está querendo de você. A profissão a gente aprende a exercer. E aí é importante que essa sociedade não desconsidere aquilo que a gente aprende com a vida. No final das contas, eu sou uma mulher negra que empreende, sou uma mulher negra que atua no corporativo, sou uma mulher negra repleta de habilidades e, como eu, tem várias outras por aí. A única coisa que distancia a gente é a questão da energia para seguir com coragem, porque requer energia. E às vezes as pessoas só estão cansadas de tanto não e de tantas portas. E que a Identity possibilite isso. Eu dialogo muito bem com o corporativo, não só porque eu pertenço a ele, mas porque negritude não é uma novidade para mim, então eu não chego com o pé na porta e cobrando. Eu dialogo, eu entendo, tudo bem, vamos conversar aqui. Deixa eu te explicar. E é justamente o que eu faço. O meu trabalho não é uma consultoria, o meu trabalho é uma sensibilização. Eu trago para o lúdico, eu quero mostrar uma coisa que as pessoas não mostram, que a mídia não mostra, que a mídia não traz. Mas, mais uma vez, eu reforço. O outro tem que estar disposto a aprender, tem que estar disposto a escutar. Perfeito, Saúl. Eu queria agradecer a sua presença aqui hoje. Foi uma conversa maravilhosa, assim, que eu acho que trouxe justamente essa sensibilização que você tanto fala, para a gente entender, né, tudo que a gente conversou aqui hoje de uma forma muito clara, muito sensível. E queria te passar aí a palavra, se você quiser dar última mensagem, falar alguma coisa. Eu penso tantas coisas, mas eu me orgulho muito do negócio que eu tenho. Mas mais do que o negócio que eu tenho é da mulher que eu me tornei. E essa mulher, ela pode se reinventar qualquer que seja o período. Então, se vem pandemia, você tem uma agência de viagem, se reinvente e você vai dar um jeito. Bora, vai lá. Você é bom no que você faz, você vai encontrar uma solução. E isso sem esticar muita corda. Mas essa pessoa que eu me tornei hoje, da qual eu tanto me orgulho, é uma pessoa que quer se orgulhar de outras pessoas. A minha jornada ainda é muito solitária, Yasmin. E eu não quero celebrar sozinha. Eu não quero celebrar as minhas próprias conquistas unicamente. Celebro as minhas conquistas, mas eu estou aqui na ânsia de celebrar a conquista de pessoas que eu nem conheço, porque elas estão ocupando espaços. Mas eu também celebro quando eu vejo uma pessoa não semelhante a mim, em termos de fenótipo, aprendendo, se disponibilizando, dialogando, compreendendo aquilo que eu quero dizer. Isso dá um alívio, porque é uma luta a menos. A gente tem que estar com o taco de vez e botar o tempo todo na mão. Então, a mensagem que eu deixo aqui, Yasmin, a vida seria muito mais fácil se as pessoas simplesmente admitissem o nosso passado e se disponibilizassem a mudar o futuro.
Ninguém quer ficar batendo na mesma tecla. Não, Só quer ver aquele texto que foi escrito. Não bora escrever um novo. Mas eu não vou fazer isso sozinha, né? Se não fui eu que fiz a história sozinha, minha gente. Foram outras pessoas. Que a gente possa reescrever uma nova história. Mas isso só vai ser possível coletivamente. com certeza, Sawane. É preciso do coletivo, né? A luta solitária, ela é muito cansativa, muito demais, né? Eu acho que é muito sobre a união de pessoas diferentes também que estão dispostas justamente a entender o que, como você falou, o nosso passado para reescrever aí o futuro. Muito obrigada pela sua participação.